E se eu te dissesse que muitas das suas maiores virtudes não são suas, que a sua gentileza, a sua paciência, a sua tendência de evitar conflito e de sempre ceder, podem não ser traços do seu caráter, mas sim ferramentas cuidadosamente instaladas em você desde a infância, para que fosse mais fácil de guiar, de convencer, de usar. Maquiavel escreveu há mais de 500 anos: o homem que deseja ser bom em tudo, necessariamente perece entre tantos que não são bons. Hoje, vamos falar sobre o maior projeto de engenharia social da história, o programa sistemático de ensinar pessoas a serem fracas e chamá-lo de virtude. Fique até o final, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar permanentemente a forma como você enxerga a si mesmo. Pense na sua infância. Lembre das frases que repetiam para você: seja bonzinho, não brigue, deixa para lá, não é para tanto, você está sendo difícil. Aprenda a ceder. Cada uma dessas frases isolada parece inofensiva, parece sabedoria, mas quando são repetidas centenas, milhares de vezes, por pais, professores, religiões, telenovelas, redes sociais, elas deixam de ser conselhos e se tornam um código. Código instalado no seu sistema operacional antes que você tivesse vocabulário para questionar. A psicologia chama isso de condicionamento operante. Toda vez que uma criança suprimia sua raiva e sorria, era recompensada com aprovação. Toda vez que defendia o que era seu com firmeza, era punida com um rótulo de egoísta, de difícil, de malcriado, ou resultado, um adulto que literalmente sente desconforto físico ao dizer não, que perde o sono imaginando se ofendeu alguém, que passa horas ruminando sobre um conflito que durou 2 minutos. Você já cedeu em algo importante, um salário, um limite pessoal, uma relação abusiva, não porque queria, mas porque simplesmente não conseguia suportar a tensão de dizer não. Isso não é fraqueza de caráter. É o resultado previsível de uma programação. E programações podem ser reescritas menos, mas primeiro, precisam ser reconhecidas. A ciência comportamental documenta esse fenômeno sob vários nomes: ansiedade de rejeição, hipervigilância interpessoal, personalidade complacente. Mas há um nome mais simples e mais honesto para o que foi feito com muitas dessas pessoas. Elas foram domesticadas, não como animais selvagens capturados, mas gentilmente, amorosamente, repetidamente, ensinadas a ver a própria assertividade como um defeito a ser corrigido, ensinadas a colocar a harmonia do ambiente acima da integridade dos seus próprios limites. E a pergunta que ninguém faz é: quem se beneficia disso? Maquiavel era um observador impiedoso da natureza humana, não porque fosse cruel menos, mas porque se recusava a fechar os olhos para o que via. E o que ele via em toda a corte, em toda a república, em todo grupo humano, era uma lei constante. Os que detêm o poder aprendem rapidamente a identificar quem pode ser usado e a usar. Isso não mudou em 500 anos. Observe qualquer ambiente de trabalho. Quem acumula mais horas extras sem reclamar? Quem aceita as tarefas que ninguém quer? Quem nunca negocia aumento porque não quer criar problema? Quem é chamado de comprometido e colaborativo, enquanto na prática está sendo explorado sistematicamente? A pessoa complacente não é admirada pelo sistema, ela é consumida por ele. Em relacionamentos, o mecanismo é ainda mais sofisticado. Pesquisas em psicologia clínica mostram que pessoas com alta necessidade de aprovação são significativamente mais vulneráveis a ciclos de manipulação emocional. Por uma razão simples: o manipulador não precisa forçar nada. A própria vítima faz o trabalho pesado, interpretando o ambiente de forma a justificar a submissão. Maquiavel escreveu que o príncipe eficaz usa a lei quando pode e a força quando precisa. Mas há uma terceira ferramenta que ele identificou, talvez a mais poderosa de todas: a percepção. Controlar como as pessoas percebem a si mesmas é mais eficiente do que qualquer coerção. Se você convence alguém de que sua submissão é bondade, que sua passividade é paz interior, que seu silêncio diante da injustiça é maturidade espiritual, você criou uma prisão sem grades. A mais eficiente das prisões é aquela cujo prisioneiro defende ativamente as próprias correntes. Você já usou palavras como paciência, humildade ou desapego para justificar uma situação em que, na verdade, simplesmente tinha medo de agir? Isso é o que os filósofos chamam de racionalização, o processo pelo qual a mente transforma a impotência em virtude para não precisar enfrentar a dor de reconhecer que foi manipulada. E os sistemas
Religiosos, educacionais, corporativos, familiares menos aprenderam a explorar esse mecanismo com maestria, não por conspiração, por seleção natural. Os arranjos de poder que melhor domesticam suas populações duram mais. Os que não conseguem criar submissão voluntária precisam usar força bruta menos, e força bruta é cara, visível e gera resistência. A submissão ensinada como virtude é infinitamente mais eficiente. Aqui chegamos ao ponto mais desconfortável de todo este estudo, e peço que você não mude o canal agora, porque vamos falar de algo que parece sagrado, a sua bondade. Não estou dizendo que sua bondade é falsa. Não estou dizendo que você não tem empatia genuína. Estou perguntando algo mais cirúrgico. Quanto da sua bondade é, na verdade, medo disfarçado de virtude? Pense com honestidade. Quando você ajuda alguém sem ser pedido e depois sente ressentimento secreto porque não foi reconhecido, isso é bondade? Quando você fica quieto diante de uma injustiça porque não é da sua conta, isso é sabedoria ou é covardia emocional? A psicologia humanista faz uma distinção crucial que raramente ensinamos às pessoas. A diferença entre altruísmo saudável e complacência patológica. O altruísmo saudável parte de abundância. Você tem, você dá. Você não precisa de retribuição porque o ato em si é completo. Ele não depende da aprovação do outro para existir. A complacência patológica, por sua vez, parte de escassez. Você dá porque teme o que acontece se não dar. Você sorri porque o silêncio parece perigoso. Você concorda porque discordar parece uma ameaça existencial. Se você soubesse com certeza absoluta que ninguém jamais ficaria bravo com você, que ninguém jamais te rejeitaria ou te julgaria menos, como seria diferente a forma como você se relaciona com as pessoas? Se a resposta for muito diferente, então o que você chama de bondade pode ser, em parte, administração do medo. E administrar o medo não é uma virtude. É uma estratégia de sobrevivência que, quando levada longe demais, se torna autossabotagem. Porque a pessoa que nunca diz não acaba, inevitavelmente, dizendo não para si mesma, para seus sonhos, para seus limites, para sua saúde, para seus princípios. A bondade que não sabe se defender não é bondade. É um convite aberto para quem quiser explorar. Maquiavel não estava ensinando as pessoas a serem cruéis quando escreveu sobre a necessidade do príncipe de ser tanto leão quanto raposa. Estava observando uma realidade que a maioria das pessoas prefere ignorar. O mundo real não recompensa a ingenuidade. E chamar ingenuidade de virtude é a crença mais cara que uma pessoa pode manter. Se você chegou até aqui, provavelmente está sentindo uma mistura de incômodo e reconhecimento. Talvez uma certa raiva menos de situações passadas, de pessoas específicas, de sistemas que te usaram enquanto você achava que estava simplesmente sendo uma boa pessoa. Esse incômodo é valioso. Não o suprima. Ele é o sinal de que algo em você está acordando. Mas quero ser muito claro sobre o que este despertar não é. Porque existe um caminho errado de sair desta reflexão. O caminho errado é concluir que o mundo é mau, que todos querem te usar, que a solução é endurecer o coração e tratar todo relacionamento como uma transação de poder. Isso não é libertação. É apenas uma prisão diferente, menos mais rígida, mais isolante e tão reativa quanto a anterior. Sair da ingenuidade não significa entrar no cinismo. Significa entrar na lucidez. A lucidez diz: eu posso ser generoso e ter limites. Posso ser empático sem ser infinitamente disponível. Posso buscar harmonia sem pagar qualquer preço por ela. Posso amar as pessoas sem me dissolver nelas. Os filósofos estoicos, que Maquiavel leu profundamente, tinham um conceito para isso. Distinguir entre o que está sob seu controle e o que não está. Você não pode controlar se as pessoas gostam de você. Você não pode controlar se serão gratas, mas você pode controlar o que aceita, o que tolera, onde coloca seu tempo e energia. O despertar da consciência não é um evento único e imprecisa. E começa com perguntas simples que a maioria das pessoas jamais se permite fazer. 3 perguntas para levar consigo primeiro. Quais padrões de comportamento meu foram recompensados na infância menos? E ainda, os repito hoje, mesmo quando me prejudicam. Segundo, quem na minha vida se beneficia mais da minha incapacidade de dizer não? Terceiro, se eu respeitasse a mim mesmo com a mesma intensidade com que respeito os outros, o que mudaria imediatamente? Maquiavel termina O Príncipe com um chamado à ação. Não há violência ou a crueldade, como seus críticos superficiais argumentam menos,
mas há consciência, a recusa de ser joguete das circunstâncias, a responsabilidade de usar a própria virtude, sua palavra para aquela mistura de coragem, inteligência e adaptabilidade, para moldar a própria vida em vez de ser moldado por ela. Conhecer o mecanismo da própria manipulação é o primeiro ato de soberania pessoal. E soberania pessoal não é arrogância, não é crueldade. É o simples e radical ato de decidir que a sua vida merece ser vivida com consciência menos, e não apenas reagida com medo. Você foi ensinado a ser fraco em certas áreas, mas ninguém pode te ensinar a continuar assim, agora que você sabe. A escolha, a partir de agora, é completamente sua. Se este estudo tocou em algo que você não consegue nomear facilmente, é porque há muito mais para explorar. No reflexo mental, mergulhamos nessas verdades incômodas sobre poder, psicologia humana e consciência que a maioria das pessoas prefere evitar. Se você quer enxergar o mundo com mais clareza e a si mesmo com mais honestidade, este canal foi feito para você. Se inscreva agora e ative o sininho. Cada novo vídeo pode ser o que muda alguma coisa em você. Inscrever-se no Reflexo Mental